bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. E o vídeo que mais trouxe inscritos aqui pro canal foi justamente o qual que a gente imagina um pouco como é que teria sido a carreira do Ayrton Senna se ele tivesse sobrevivido. E a ideia daquele vídeo seria justamente fazer um vídeo longo, estilo documentário, apresentando tudo isso. Porém, como na época a gente não tinha equipamentos necessários para tal, e a gente enfrentou vários problemas, a gente está agora no GP de Interlagos, alcançamos os nossos primeiros 500 inscritos, então de presente para vocês, a gente vai fazer esse vídeo que eu queria tanto fazer. Um documentário de um universo alternativo, de como é que teria sido se o Ayrton Senna tivesse sobrevivido. Fórmula 1, a maior de todas as competições, onde as vitórias são decididas por um fio, um lugar onde poucos escolhidos no mundo têm a chance de fazer história. Um nome surge entre os gigantes da Fórmula 1 dos anos 80. Um jovem que em sua primeira temporada supera nomes como Alain Prost e Mansell. Um piloto que provava que não havia impossível, com uma pilotagem que passava do limite da perfeição, sendo o rei da chuva e o rei de Mônaco. Um piloto que nos dava orgulho de sermos brasileiros todo domingo de manhã. Um piloto imparável, com 3 títulos mundiais, bateu recordes e fez o impossível. Alguém que não era piloto, mas era a definição de automobilismo. Quem é esse? Era um jovem brasileiro, um jovem chamado Ayrton Senna. Senna era bom mesmo, o piloto perfeito, até que surge um rival. Não era Alain Prost, nem Mansell, nem qualquer outro piloto da Fórmula 1, mas seu maior rival era um carro. Em 1992, um novo carro surgiu. Comandos eletrônicos, controle de tração, suspensão ativa e câmbios automáticos eram verdadeiros carros de outro planeta. E quem fez tudo isso? A Williams. Uma equipe que descobriu o futuro. E dali em diante, o mundo assistiria um domínio absoluto. O FW14B era rápido e imparável. Esse foi um período sem títulos e sem vitórias para a McLaren. E se Senna quisesse vencer, ele só tinha uma saída. Ele teria que ir para a Williams. Então veio 1994. Senna finalmente vestia o macacão azul. Era o piloto perfeito no carro perfeito. E o título parecia ser inevitável. Entretanto, as assistências eletrônicas foram banidas. Tudo que fazia aqueles carros serem carros de outro planeta desapareceu. Os carros ficaram imprevisíveis e instáveis e muito inseguros. Senna, que era um piloto acostumado a lutar contra o impossível, agora ele estava lutando contra o improvável. O FW16, que deveria ser uma arma definitiva, era um monstro indomável. Na primeira corrida, em Interlagos, roda e abandona. A segunda etapa é atingido logo na largada. Foram 2 corridas e Senna ainda não pontuou no campeonato. Até que chegamos na terceira corrida, Imola. Nos treinos, Rubens Barrichello sofre um acidente terrível, sobrevivendo por sorte. Sorte essa que não voltaria no sábado, pois Roland Ratzenberger, amigo de Senna, perde a vida durante a classificação. Então, chegou domingo, dia 1 de maio de 1994. Começa a corrida e Senna volta após volta lutava contra o carro. Porém, na 7ª volta, Senna bateu forte. O acidente de Imola chocou o planeta. E por um instante, parecia que o tempo tinha parado.
Mas o impossível aconteceu. Senna sobreviveu. Ficando um longo período em recuperação, que fez ele perder o campeonato. E mesmo longe, ainda em 1994, Passou a lutar por algo muito maior do que títulos, a vida dos pilotos. Ele se uniu com pilotos que exigiram segurança à FIA, exigindo mudanças imediatas, chicanes, barreiras reforçadas e áreas de escape ampliadas, que foram implementadas logo naquele ano. A modificação na Eau Rouge, quase eles param ali, era uma curva de altíssima no mergulho, onde o piloto sentiu um efeito de gravidade de 4G, agora eles praticamente param. E anos depois surgiria um novo sistema de segurança, o Halo, salvando a vida de vários pilotos no futuro. mas havia algo ainda que o incomodava. A equipe Benetton. Enquanto todas as equipes lutavam para se adaptar ao novo regulamento, a Benetton de Schumacher seguia dominante. Era estranho demais, e Senna, com a sua sensibilidade e com a sua experiência, notou que tinha alguma coisa estranha. Pelo som do motor e pelas reações do carro, alguma coisa não estava batendo. Tinha alguma coisa errada com o carro da Benetton. Juntamente com a FIA foi aberta uma investigação. Meses depois de análise de software revelaram códigos ocultos, suspeitas de controle de tração secreto, proibido pelo regulamento. O escândalo manchou a imagem da equipe. Patrocinadores se afastaram e Schumacher perdeu seu título. E a carreira de Schumacher começava a carregar uma sombra de apenas conseguir vencer sob trapaça. Enquanto isso, o brasileiro voltava lentamente aos boxes da Williams. Com um olhar atento, participava de todo o desenvolvimento do novo carro, o FW17, que correria em 1995. Senna estava de volta. Após meses de recuperação e trabalho nos bastidores, ele se reencontrava no grid. Agora, mais determinado do que nunca. O FW17 era a resposta da Williams para o escândalo que tinha acontecido no ano anterior. Um carro puro, sem truques e sem atalhos. Um carro que era apenas engenharia e talento. Foi assim que começou uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Senna versus Schumacher. De um lado, o tricampeão que havia renascido das cinzas. Do outro, um jovem alemão, veloz, agressivo e com algo a provar após o escândalo da Benetton e correr atrás do título que perdeu. E as corridas de 1995 foram épicas. Teve disputas intensas, rivalidades recentes e momentos de pura tensão. Mas a Williams era forte, mas ainda não era imbatível. Enquanto a Benetton, abalada pelo escândalo do ano anterior, já não tinha o mesmo investimento e desempenho. E se Senna quisesse o título, ele precisaria lutar. Vitória após vitória. E no fim daquele ano, o brasileiro alcançava seu 4º título mundial. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna no Brasil! É tetra! É tetra! É tetra! Em 1996, a Williams alcança a perfeição. O FW18 era estável, ágil e imbatível. Com Senna em seu auge, um dos melhores carros que a equipe já produziu, a qual estabeleceu um novo recorde de vitórias na Fórmula 1, com 10 vitórias na temporada, algo que nunca foi visto, com Senna conquistando seu 5º título. E agora Senna se comparava a Fangio, sendo um dos pilotos com mais títulos na história da Fórmula 1. Mas, entretanto, Senna ainda queria mais. Senna ainda buscava mais. O contrato de Senna na Williams estava chegando ao fim.
E Senna, se aproximando ao fim da sua carreira, ainda tinha mais um sonho a realizar dentro da Fórmula 1. Correr pela equipe mais amada e pela equipe mais tradicional, não apenas da Fórmula 1, mas da história do automobilismo. Uma equipe que estava em estado de reconstrução, para voltar o que um dia ela foi no passado, em busca de pilotos que pudessem ajudá-los nessa jornada. Essa equipe era a Ferrari. A Ferrari vivia um período difícil. Décadas de glória se tornaram em anos de frustração. A equipe mais amada do mundo da Fórmula 1 precisava de alguém que restaurasse o seu desejo de vencer. A equipe até cogitou num jovem forte, um jovem que tinha fome de vitórias. Michael Schumacher era uma opção. Porém, em meio de tantas polêmicas que se falavam ainda de 1994, Senna foi quem topou o desafio de reconstruir a Ferrari. O primeiro ano foi apenas de reconstrução. O carro era rápido, mas imprevisível. Senna lutava contra as falhas mecânicas e contra estratégias ousadas. E a pressão do time inteiro estava sobre seus ombros. Mas mesmo assim ele venceu corridas e reacendeu a chama de vencer da Ferrari. Mas já em 1998, o progresso era visível, com peças novas e com mais estabilidade. É a chegada de Rubens Barrichello à equipe, 2 brasileiros na Ferrari, um ano em que os brasileiros foram à loucura. Mas a McLaren estava em outro nível. Com Mika Häkkinen, um piloto que era jovem e rápido. O time prateado simbolizava a nova geração. E Senna, o veterano, que estava próximo do fim de sua carreira. A temporada foi intensa e Senna lutou por cada ponto, por cada décimo de segundo. Porém, a Ferrari ainda não estava pronta para vencer. Pelo menos, não até 99. O carro F399 era o melhor que a Ferrari havia feito em anos. Esta era a chance de Senna fazer história na Ferrari. E é justamente assim que começa uma briga entre gerações. A força da McLaren de Mika Häkkinen dominava as classificações em circuitos rápidos. De outro lado, o jovem era impaciente, disposto a tudo para conquistar o seu segundo título. Do outro, um piloto veterano, maduro, que sabia exatamente o que tinha que fazer para vencer. Enquanto Häkkinen colecionava poles, Senna era consistente e acumulava pontos. A fera. 6 títulos mundiais. O ano de 2000 marcava uma nova era na Fórmula 1. Tínhamos novos motores e uma nova geração de pilotos chegando. Ayrton Senna, após conquistar o seu 6º título em 1999, anunciou que se aposentaria em 2000, sendo seu último ano na Fórmula 1. A Ferrari com o F1 2000 era rápido, estável e confiável. Um carro capaz de colocar a Senna e a Ferrari do topo do mundo novamente. E aí? Foi exatamente isso que aconteceu. Em Suzuka, Senna conseguiu seu 7º título na Fórmula 1, fazendo a Ferrari e os brasileiros se emocionar. Com Senna se tornando o piloto com mais vitórias e com mais títulos na história da Fórmula 1 até então, se santificando como uma lenda. A Ferrari, agora campeã, queria preservar sua imagem e Senna não tinha nada mais a provar. Com 16 anos de Fórmula 1, fazendo história, era hora de parar. Realmente
para descansar, para relax e para tirar o atraso, digamos, de estar com os meus familiares, estar com minha sobrinhada, meus pais, meus irmãos, estar com os amigos. Sair um pouco da regra, tipo sair à noite, chegar tarde, chegar 2, 3 ou 6 da manhã, comer não só o peixe, a carne branca, não sei o quê, mas comer também uma carne vermelha, uma picanha, tomar umas e outras. Enfim, sair um pouco da regra, que eu tenho uma vida muito regrada devido à necessidade de eu estar muito bem fisicamente para enfrentar o estresse que eu enfrento. Então, curtir a vida é isso, sair um pouco da regra, sem perder o equilíbrio, lógico, e deixar as coisas rolarem assim de uma forma bem natural. Ele queria tempo com a família, tempo para viver, tempo para não ser o Ayrton Senna, mas um tempo para que ele pudesse ser unicamente o Ayrton. Mas isso não quer dizer que a sua paixão pelo automobilismo acabou. Ele ainda assim continuou participando de provas eventuais para poder se dedicar mais tempo para sua vida pessoal, sem com aquela preocupação de correria da Fórmula 1. Nos anos seguintes, participou de provas lendárias. Não mais pela glória, mas pelo prazer de pilotar. Vencendo 2 vezes as 24 horas de Le Mans, com a Audi. Vencendo em 2002 e em 2003, conquistando a prova que faltava em seu currículo. E em 2004, veio um outro feito histórico. As 500 milhas de Indianápolis. Agora, La Penske. Vencendo as 3 corridas mais difíceis do automobilismo: Mônaco, Le Mans e a Indy 500. E em 2005, ele anuncia sua aposentadoria definitivamente. E fora das pistas, Senna dedicou a sua vida em outra coisa que ele amava depois da velocidade: as pessoas. Ele expandiu o Instituto Ayrton Senna, levando a educação e oportunidades a milhares de jovens pelo Brasil. E com sua influência ajudou a trazer montadoras e investimentos para o país, intensificando a força da Honda no país, fortalecendo o profissionalismo do automobilismo nacional, criando uma academia de pilotos, ajudando seu início de carreira e levando-os para o mais alto nível do automobilismo. Foi assim que em 2010 nasceu um novo projeto. A Fórmula Futuro, idealizada por Ayrton Senna e apoiada por nomes como Felipe Massa, surgia como uma grande porta de entrada para jovens pilotos brasileiros. Uma categoria de base, acessível, profissional e totalmente voltada para revelar talentos, não apenas para a Fórmula 1, mas para o mundo do automobilismo. Era o início de uma nova geração, lapidada sobre os mesmos valores que Senna sempre defendeu: disciplina, fé e determinação. Senna não queria formar campeões, ele queria formar exemplos, pilotos que inspirassem o nosso país, dentro e fora das pistas. A Fórmula Futuro se tornou um sucesso. Com o apoio do Instituto Ayrton Senna, o projeto não apenas revelava talentos, mas também levava educação, tecnologia e inspiração para jovens de todo o Brasil. E entre milhares de crianças que acompanharam a carreira do Ayrton Senna, tinha uma que sonhava em seguir seus passos. Um garoto inglês que passava horas assistindo as corridas de Senna, que usava um capacete amarelo em sua homenagem. O nome dele? Lewis Hamilton. Hamilton cresceu dizendo que Senna era a razão de tudo, e seu estilo agressivo, sua coragem na chuva, seu respeito pela bandeira, tudo isso mudou um piloto que ele se tornaria. E o destino, mais uma vez, fez questão de unir essas histórias. Anos depois, em 2019, o mundo do automobilismo perdeu um dos maiores pilotos da história. Niki Lauda
e estava trabalhando como consultor da Mercedes naquele momento. E a equipe precisava de alguém que os representasse com sabedoria, experiência e que tivesse principalmente uma alma vencedora. Havia apenas um nome à altura. E foi assim que em 2020 Ayrton Senna retornou à Fórmula 1. Mas agora não como piloto, mas como conselheiro, consultor técnico da Mercedes. Trabalhando ao lado de Lewis Hamilton, o ídolo e o fã, dividiam agora o mesmo box. Dois mundos diferentes, unidos por uma mesma paixão. Sobre a orientação e experiência de Senna, Hamilton conquistaria mais 2 títulos mundiais, um em 2019 e outro em 2020, se igualando ao seu maior ídolo, agora os dois com 7 títulos mundiais. Foi o momento em que o aprendiz alcançou o mestre. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna! E bom, gurizada, nosso documentário termina aqui em 2020. Mas agora você deve estar me perguntando, como teria sido a carreira do Ayrton Senna depois disso? Isso eu vou deixar para você responder aqui nos comentários. Qual seria a sua opinião de como é que teria sido a carreira do Ayrton Senna com aquela polêmica de 2021 ou dali em diante? Isso eu vou deixar a critério de vocês. E também, coloca a sua versão de como é que teria sido a carreira do Ayrton Senna caso ele tivesse sobrevivido. Lembrando, gurizada, que tudo isso aqui é uma brincadeira pra gente poder soltar a nossa criatividade e imaginar um pouco de como é que teria acontecido as coisas se o destino tivesse tomado um rumo diferente. Mas independente de tudo, mesmo que Senna não sobreviveu, ele nos deixou várias lições que a gente pode aplicar à nossa vida dentro e fora das pistas. E é justamente isso que vale a pena a gente lembrar sempre que a gente tiver o GP de Interlagos. Então é isso. Se você gostou do conteúdo e gosta de conteúdo sobre o automobilismo, se inscreve no canal e deixa seu like. E falou, gurizada!